Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco a respeito de terapia com crianças. Então essa é uma temática na qual a maioria dos terapeutas não é indiferente, ou se gosta de trabalhar com crianças ou se detesta. E a terapia com criança ela tem suas particularidades, tem alguns detalhes que fazem com que alguns terapeutas detestem trabalhar com esse público, não necessariamente por não gostar de crianças, mas porque de fato não conseguem conceber algumas questões específicas desse público dentro do ambiente terapêutico. Uma das primeiras questões a se considerar quando se trabalha com a terapia infantil é que você não terá como isolar da terapia pai, mãe ou cuidador. Você não consegue trabalhar com a criança sem trabalhar junto com quem é responsável por ela, porque os responsáveis pela criança são seus principais aliados ou seus principais adversários. E isso é o que vai fazer com que boa parte da sua terapia seja eficiente ou não. Se você tem uma terapia onde você é sabotado o tempo todo pelos pais, dificilmente você vai conseguir algum avanço com o teu paciente. Assim como se você tem uma terapia onde os pais apoiam, onde os pais entendem o manejo que está sendo feito, onde os pais colaboram para a melhora da criança, você vai ter assim uma terapia que muitas vezes vai superar as tuas expectativas, porque você faz parte do trabalho e os pais ou cuidadores fazem a maior parte restante. Por que eu me refiro a isso? Muitos dos cuidadores, quando levam uma criança para terapia, primeira coisa, os pais, os cuidadores dificilmente levam uma criança para terapia por queixa da criança. Normalmente é por uma queixa deles ou da escola. Sempre é por uma queixa de um adulto. Dificilmente a criança vem para a terapia, acontece sim, mas em bem menor número, da criança vir por causa de um medo da própria criança, porque ela pediu, porque ela está se sentindo mal, porque ela está sofrendo. De maneira geral, a maior parte dos casos que se recebem em clínica ou consultório é de uma criança que está vindo porque os pais não gostam do fato dela estar desobedecendo muito, ou porque os pais não gostam do fato dela não ter autonomia, porque os pais reclamam disso ou daquilo, ou porque a escola está se queixando que a criança é muito agressiva, a escola está se queixando que a criança não presta atenção nas aulas. Normalmente o fator que traz a criança até um consultório terapêutico é vindo de um adulto. Esse já é uma primeira característica do atendimento de crianças que torna um pouco mais complexa a situação. Porque quando você atende adulto, normalmente a queixa vem do próprio adulto, da forma como ele se relaciona com o mundo. E muitas vezes quando você atende criança, para a criança não é um problema a forma como ela se relaciona com o mundo. É para os pais dela que está sendo um problema. E aí fica um pouco mais complicado de você trabalhar com a criança isso. Ainda possível, mas um pouco mais complicado. E a outra questão que faz com que o atendimento de criança seja muito específico e que tem que se trabalhar muito com os pais é que muitas vezes os pais eles não querem a melhora da criança. Ao menos inconscientemente não. Porque, por exemplo, algumas vezes a queixa do pai e da mãe ou do cuidador quando traz a criança para a terapia é: a criança não tem autonomia, a criança não toma decisões, na escola estão reclamando que essa criança não tem atitude durante as aulas, a criança quase não fala, não participa das atividades, a criança é muito quieta no canto dela, nunca diz o que quer. E aí, ok, você trabalha em terapia com a criança, você verifica isso com ela se de fato é um problema para ela, se é uma queixa para ela, dentro, claro, da capacidade de compreensão dela. Então você vai perguntar para a criança: você acha que você se manifesta pouco, que você não consegue falar o que você pensa, o que você quer? Quando você detecta que isso de fato é uma queixa para a criança, ok, vamos trabalhar com a autonomia dessa criança. E aí você começa o teu trabalho, você desenvolve com essa criança uma noção de singularidade, desenvolve com ela uma noção de autonomia, desenvolve com ela o entendimento de que ela pode se recusar a fazer certas coisas, de que ela pode iniciar a participação em outras mesmo sem ter sido chamada para isso, que ela pode se oferecer para fazer certas coisas. Vai trabalhando tudo isso e a criança começa a ganhar autonomia, e ela começa a dizer o que ela quer, ela começa a se manifestar, ela começa a dizer o que ela não quer,
que faz parte da autonomia, assim como dizer o que eu quero, o que eu não quero também faz parte. É o outro lado da moeda, se é que é possível chamar um outro lado, se não é exatamente uma absolutamente compatível. É mais do que óbvio e lógico que se você desenvolve a capacidade de dizer o que você quer, você também vai desenvolver de dizer o que você não quer. Só que aí um belo dia os pais pedem para essa criança lavar a louça e ela diz, não, eu não quero lavar a louça. E eu tenho o direito de não querer. Nesse momento eu não quero fazer isso, eu quero ir brincar. E aí esses pais surtam, porque eles não querem a autonomia do filho. Eles estão te trazendo o filho pedindo para essa criança criar essa autonomia, essa independência, porque a escola está reclamando para eles que a criança não participa nas atividades. Mas eles, de fato, não querem essa autonomia, porque é muito fácil para eles ter uma criança que aceita tudo, que eles mandam e a criança faz. Que a criança não questiona, não ergue a voz, não bate de frente. É muito fácil para eles manipularem uma criança assim. E quando eles se veem perdendo essa capacidade de manipular a criança, eles simplesmente começam a sabotar de N formas diferentes a tua terapia. Então eles vão fazer de tudo para sabotar, desde castigar essa criança severamente para que ela volte a fazer tudo que eles mandam, ou então vão começar a faltar na terapia se eles fizerem essa relação entre a criança estar ganhando autonomia e a terapia, vão começar a não levar a criança, porque a criança está doente, porque tive que fazer outra coisa e não pude levar a criança, e a criança começa a faltar. Então, existem vários fatores que fazem com que os pais não queiram de fato a melhora das crianças. Muitos terapeutas e alguns autores também mencionam que a criança é sintoma dos pais. Normalmente, qualquer coisa que a criança chegue até a terapia é um sintoma da relação que ela tem com o cuidador. E partimos do pressuposto que se isso é um sintoma que ela tem com o cuidador, significa que esse cuidador tem interesse nesse sintoma, do contrário já teria mudado. Então sempre existe algum benefício nesse sintoma da criança que faz com que o cuidador queira que ela tenha isso. E por isso é importante trabalhar com esse cuidador. O que vai acontecer a partir do movimento terapêutico, quais serão as mudanças, se ele de fato está ou não disposto a arcar com essas mudanças. Então, por exemplo, no sentido contrário, uma criança vem para a terapia com a queixa de agressividade. A criança está batendo nos coleguinhas, a criança é agressiva com o cuidador, a criança bate, dá tapa nas pessoas. Ok, vamos trabalhar com essa criança, então, a noção de empatia, a noção de convívio social, de regras sociais, e você trabalha com essa criança todas essas noções de favorecimento do seu convívio social. Ok, aí essa criança vai para a escola, é provocada por um coleguinha. Chega em casa e conta pro pai, conta pra mãe. Tal coleguinha tava me provocando, tava me chamando de feio, me deu um tapa, quebrou minha caneta, jogou meu material no chão. Aí o pai e a mãe olham na hora e diz, mas por que você não sentou a mão nesse moleque? Foi por água abaixo todo o teu trabalho de empatia, de convívio social, de forma de resolver conflitos, de formas alternativas de solucionar problemas. Foi tudo por água abaixo com o único movimento de uma fala de um pai, de uma mãe, de um cuidador. Então é muito importante esse trabalho com os cuidadores porque eles literalmente podem sabotar facilmente a terapia, tanto de maneira consciente quanto inconsciente. Eu costumo dizer que você não vai consertar, entre aspas, bem entre aspas, você não vai consertar em 1 hora por semana o que os pais dão conta de estragar nos 7 dias da semana. Então não tem como se os pais fazem um movimento contrário ao da terapia, não tem como a terapia ser bem sucedida, porque eles passam muito mais tempo com a criança do que o terapeuta. Por isso que é importante que o terapeuta trabalhe mais enfaticamente com os pais, com os cuidadores, porque é eles quem vão fazer boa parte do trabalho. Você apenas vai indicando os caminhos. Eles é quem vão de mãos dadas com a criança por esses caminhos ou não, ou puxam a criança para os caminhos deles próprios. E aí que é a questão. Então é preciso sempre ter atenção a isso. Uma pergunta que a gente nunca faz na terapia, ou raramente faz, mas que talvez deveria ser a primeira pergunta a ser feita quando recebemos a criança com os cuidadores no ambiente terapêutico. Você quer que o seu filho mude como filho? E você, o que está disposto a mudar como pai ou como mãe em função disso? É uma pergunta que a gente nunca faz ou raramente faz para os cuidadores e que talvez deveria ser a primeira e a mais importante pergunta a ser feita. O que você como cuidador está disposto a mudar
em relação ao seu protegido para que promova mudanças nele ou nela. Porque os pais sempre querem que o filho mude, mas dificilmente esses pais estão dispostos a mudar como pais. E nós sabemos que não vai acontecer. Se esses pais não mudarem como pais, não mudarem de atitude, a criança não vai mudar. Porque a maior parte do tempo a criança está com eles. São eles quem moldam o que a criança é. São eles quem servem de exemplo para essa criança. Então é muito importante ter isso em mente, ter esse entendimento e estar trabalhando em conjunto com os pais. Algumas vezes os pais sabotam de maneira inconsciente, mesmo sem perceber. Uma das sabotagens mais comuns que pais fazem em relação à terapia das crianças é de estar questionando para a criança o que foi feito no ambiente terapêutico. E não adianta nada você garantir o sigilo para a criança se ela vai chegar em casa e vai ser interrogada pelo pai e pela mãe sobre o que aconteceu na terapia. Ela não vai ter como ter uma certeza de que realmente ela está protegida do que ela está falando ali, se ela tem que repetir tudo em casa. E isso é uma das coisas mais comuns de acontecer, é pais ficarem interrogando a criança sobre o que aconteceu na terapia, e é o que mais fragiliza a terapia e dificulta o trabalho terapêutico. É bem complicado, mas acontece com frequência. É difícil você trabalhar com os pais pelo seguinte também. A noção de que o que eles trazem como queixa para você não importa. Claro que você não vai dizer isso nessas palavras, até mesmo porque eles dificilmente vão manter a criança em terapia se você falar nessas palavras, mas é mais ou menos nesse sentido que vai seguir a terapia. O que os pais trazem como queixa não é importante para o terapeuta. Para o terapeuta é importante o que a criança reconhece em si como queixa. E é claro que às vezes nós conseguimos uma compatibilidade entre a demanda dos pais e o que a criança se reconhece, mas nem sempre. Então, muitas vezes os pais trazem, por exemplo, o fato da criança ser muito desobediente e de bater de frente com eles o tempo todo como uma queixa. Às vezes você vai questionar essa criança, se você questionar para ela se é um problema para ela bater de frente com os pais ou desobedecer, possivelmente ela vai te dizer que não, porque de fato para ela isso não é um problema para os pais. Mas aí você pode questionar, por exemplo, o que acontece quando essa criança bate de frente com os pais. E aí talvez ela te traga que ela é castigada, que ela fica sem alguns benefícios, que ela fica sem algumas coisas que ela gostaria de ter, e aí você pode questioná-la se isso é um problema para ela. Se ser castigada, se sofrer essas consequências, é um problema para ela. Se ela te trouxer isso como um problema, bom, então agora a gente vai estabelecer o porquê essas coisas acontecem. O que motiva a ser castigado, o que acontece anteriormente que resulta nisso como consequência. E aí vamos trabalhar com essa criança o entendimento de que se você quer enfrentar, se você quer dar de frente com os pais, com a sociedade, em qualquer situação, ok, você pode fazer isso, mas vão existir consequências. E será que você quer todas as consequências resultantes desse enfrentamento? E aí você consegue muitas vezes trabalhar com a criança coisas bem semelhantes ou até as mesmas queixas dos cuidadores, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes um cuidador vai te trazer a criança com uma queixa e você vai conversar com a criança e vai constatar que aquilo não é um problema para a criança. E aí você vai trabalhar com o que a criança te trouxer. E é difícil você falar para um cuidador, olha, é você quem está pagando a sessão, mas você não tem o direito de saber o que a criança está falando dentro da sessão, isso é problema dela. Não é uma coisa que você vai saber. É você quem está pagando a sessão, mas o que você tem como queixa pouco importa. O que eu vou trabalhar é a queixa da criança e não a sua. É bem complicado. E mesmo que você não diga isso de maneira declarada verbalmente, isso vai ficar subentendido, porque o cuidador vai começar a questionar, mas peraí, eu trouxe por isso e não tá mudando nada no que é a minha queixa. Estamos trabalhando um monte de coisa com a criança, estou vendo um monte de mudança, mas o que eu pedi para mudar não tá mudando em nada. Então, o cuidador vai perceber em algum momento que o que ele apresentou como queixa não está sendo trabalhado. Por isso também que pro benefício de uma terapia infantil é preciso se ter um nível de, eu diria, veracidade, de certo modo de honestidade com os cuidadores. Então, claro que você vai escolher as palavras certas para não ser impactante em excesso, mas você também não vai fazer de conta que vai trabalhar o que o cuidador quer, sendo que você sabe que não vai. Então é preciso ser mais verídico com esse cuidador, com essa cuidadora e dizer, olha, eu sei que você tem essa queixa, mas a gente vai verificar com o seu filho ou a sua filha
qual é a queixa que ele ou ela nos traz. E a gente vai trabalhar em cima dessa queixa, que pode ser a mesma que você tem ou talvez não. Talvez pelo meio da sessão, pelo meio do processo terapêutico, nós conseguiremos abordar o que para você é um problema. Talvez não. E é bem complicado você falar isso. Porque, de maneira geral, o cuidador te traz a criança para resolver o que ele quer. E não para resolver o que é problema para a criança. A criança ela tem muito pouca autonomia, muitas vezes. E poucas vezes a criança que tem autonomia vai para terapia. Então, dificilmente uma criança que tenha muita autonomia, que os pais deem condição para ela de escolha, que os pais trabalhem com a noção de consequência, dificilmente esse tipo de criança vai parar na terapia. Normalmente você vai receber em terapia crianças que recebem pouca autonomia dos cuidadores, crianças que têm pouca voz, pouca capacidade de decidir, porque não dão a ela essa capacidade. E essas características mesmas que fazem com que o cuidador haja desse modo com a criança são as mesmas características que vão dificultar também a relação terapêutica. Então, é isso um pouco a respeito do atendimento com crianças. Eu, pessoalmente, aprecio muito atender crianças. É uma modalidade de terapia que me é de apreço, mas sempre com a consciência de que realmente você vai trabalhar mais com os cuidadores da criança do que com a criança em si. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, a gente vai respondendo. Se inscrevam no canal, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.